Qual foi o melhor filme da trilogia A Bruxa de Blair? Esse é o tema do vídeo de hoje. Lembrando que A Bruxa de Blair, o primeiro filme, foi lançado em 1999 e quando foi lançado esse filme, né, teve uma coisa que marcou muita gente, por isso que esse filme é muito famoso até hoje, que ele fez aquele clássico, né, do Found Footage, que não era muito famoso até então, né? Então foi uma ideia impressionante. E outra coisa desse filme que marcou foi o fato deles terem criado uma lenda, né, de uma história lá da floresta de Maryland, Black Hills, que dá o mito da bruxa de Blair, e divulgaram como verdade, né? E até então ninguém não tinha feito isso, né? Tipo, inventado uma notícia falsa. Quando a gente vê filmes baseados em fatos reais, pelo menos eles botam 1% da história. E nesse não, eles criaram, né, toda uma história. E outra coisa que contribuiu para o sucesso do filme, e todo mundo acreditar que foi real a história, eles colocaram os nomes dos atores iguais ao da vida real. Tipo, eles não mudaram o mesmo nome, colocaram o nome e o sobrenome. Por exemplo, a atriz, a Heather Donovan, acho que era assim o nome dela. O nome dela também era Heather Donovan no filme e o Joshua Leonard também era na vida real. E aí que deu o problema, né? Tipo, eles fizeram cartazes, né, divulgando que eles tinham desaparecido. E aí até a galera mandava mensagem para a família deles dizendo pedindo, apoiando, né, que entendia que eles tinham desaparecidos. E outra mentira também que eles fizeram foi que eles mandaram lá para os festivais de cinema que o filme era um documentário, e não era um documentário, era um filme. Então isso contribuiu para o sucesso, e até então ninguém não tinha feito um filme assim, e aí acontece a história contando com o que eles acharam da câmera, né, um ano depois. Então foi um sucesso tremendo, ninguém nem imaginava o quanto isso ia fazer sucesso. Então, até hoje marca aí os fãs de gostarem desse filme. No entanto, né, logo teria uma sequência, que é A Bruxa de Blair 2. Já em 2000, foi logo lançada a sequência de A Bruxa de Blair, né, intitulado O Livro das Sombras, só que nesse filme, né, foi diretores diferentes. Cada um dos 3 filmes teve diretores diferentes. E aí que tá o problema, a questão do estúdio não autorizou, teve uma polêmica lá com o estúdio, não autorizou fazer uma história sequência daquela, direta, então eles teriam que fazer uma coisa diferente. Então é aí que o diretor teve uma ideia de fazer, tipo, eles como esses novos personagens, como fãs do filme A Bruxa de Blair. Então ali já contando que era uma mentira a história. E aí eles querendo provar que não era uma mentira lá a história. Então até que foi interessante, mas não deu muito certo a ideia, porque a galera acreditava realmente que era verdade. Tanto que no começo do filme A Bruxa de Blair 2, eles mostram toda a comoção que teve esse filme, né? Aquela cena lá dos programas, das entrevistas, que são exibidas no começo de A Bruxa de Blair 2, todas são reais, foram entrevistas mesmo do tanto do burburinho que esse filme gerou. Então seria muito difícil, né, fazer uma sequência não continuando lá a história. Eu até acho que a história do terceiro filme seria para ser a do segundo, né? Mas teve essa polêmica lá do estúdio. Então acabou que isso atrapalhou. Outra coisa que eles não deveriam ter feito era uma sequência. Porque se você não pode aproveitar a história lá, a original, né, fica difícil. É engraçado que nesse filme também eles repetiram a mesma coisa lá do outro, né? Eles colocaram todos os protagonistas com o mesmo nome, só mudando o sobrenome. Não tinha nem necessidade de fazer isso, porque mudou o sobrenome e já era uma coisa manjada do outro filme, então isso atrapalhou um pouco. Eu sei que tem muita gente que gosta desse filme A Bruxa de Blair 2, eu acho que ele chegou a ser muito exibido na TV aberta, porque eu sei que tem muita gente que é fã desse filme, mas ele foi massacrado pela crítica e é considerado um dos piores filmes de sequência. Em 2016 é lançado o reboot, o remake, né, que ele teve muitos nomes. Primeiro disseram que era o reboot, depois era o remake. Na hora a gente viu que era uma continuação, né, do primeiro. E uma coisa interessante aqui desse filme, A Bruxa de Blair, no caso 3, né, porque é uma sequência, ele não foi filmado como A Bruxa de Blair. Eles gravaram esse filme como The Woods, As Florestas. Tem alguns lugares, tipo em Portugal, que o nome do filme é O Bosque. Uma coisa assim, chegou a ter essa confusão. Eu acho que para ninguém descobrir, né, que estavam gravando aí esse filme, para na hora ser uma surpresa.
Mas eu acho que acabou vazando, porque eu lembro que ainda não tinha nem sido lançado no cinema, todo mundo já estava comentando, então meio que vazou aí essa surpresa do filme. E nessa história aqui, como eu tinha falado, é bem interessante, porque a gente tem o irmão da Heather do primeiro filme, e é que ele vê um vídeo, né, que é o postam na internet, e então ele acha que a irmã dele pode ter a viva ali perdida lá no bosque, lá na floresta de Black Hills. E aí ele resolve levar um grupo de amigos, né, e agora, como se passa ali em 2016, aproximadamente, por aí, já tem tecnologia, ele leva drones, câmera e outras coisas, né? Então seria mais interessante. E ali, tipo, a história aconteceu, né? Uma continuação. E aí ele vai lá pra achar a irmã dele. Então é uma coisa até interessante essa premissa. Outra coisa é que nesse filme aqui, tipo, o Sam é o único que tem o nome dele mantido. Tipo, o nome dele é Sam no filme e Sam na vida real. Então é interessante, eles fizeram aquele joguinho que tem aí nos filmes de manterem os nomes parecidos, tipo, quase iguais. E aí ele vai lá pra floresta com esse grupo de amigos dele. Inclusive, tipo, o filme ele não é tão legal, mas tem umas partes que são bem assustadoras. Tipo, eu assisti de noite e depois eu fiquei pensando assim, Mas o filme não fez tanto sucesso quanto foi esperado, né? Mas de susto, ele é bom de susto. Tem umas cenas assim bem tensas. E ele também não fez muito sucesso, né? Foi até criticado por conta disso. Então, mais uma vez aí a franquia foi enterrada com o filme. No quesito bilheteria, quem lidera mesmo é o primeiro, que ele teve um orçamento bem baixinho mesmo e ele arrecadou 248 milhões de dólares, foi um sucesso de bilheteria. E o segundo filme, ele arrecadou 47 milhões de dólares, bem abaixo do antecessor. E o terceiro, né, arrecadou menos que o segundo, 45 milhões de dólares, então foi bem baixo. Então aí no quesito bilheteria, o primeiro sai disparado. E na minha opinião pessoal, eu acho o melhor mesmo o primeiro, porque o primeiro é icônico, né? Realmente marcou, muita gente acreditou ou não, né, naquela história. Eu lembro que eu tinha muito medo do segundo filme, quando ele passava na SBT, né? Eu tinha tanto medo que eu nem assistia a história. Talvez se eu tivesse assistido naquela época eu não teria medo, porque a história realmente do segundo não dá medo. Eu acho até ela bem ruinzinha, apesar de ter uns atores até legais. Tem a Erika Larson, que vocês devem conhecer ela de Pânico na Floresta 2 e também de O Massacre da Serra Elétrica, de 2003. Ela tá nesse filme, A Bruxa de Blair 2, eu até gosto dessa atriz. E o terceiro, eu não conhecia ninguém desse novo elenco. Aliás, eu conhecia uma atriz que ela participou de da saga Crepúsculo, acho que foi do filme Eclipse, que ela era as novas convertidas, sei lá como era. E aí ela até aparece em Amanhecer, parte 2. Então só desses eu conhecia. Então, na minha opinião mesmo, o melhor é o primeiro. Realmente não tinha nem necessidade desses dois filmes. Eu penso também que, sabe, um filme que poderia estar dentro desse universo de A Bruxa de Blair é A Bruxa, de 2015. Seria um filme digno aí da história. Muito interessante. Mas é isso. Eu gosto mesmo do primeiro, acho que ele é o melhor. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Qual é o melhor? Se vocês já assistiram, me contem aqui nos comentários. E não esqueçam de deixar o like aí de vocês.